Olá, boa tarde. O JC dessa sexta começa mostrando depoimentos de empresários paraibanos de vários setores sobre as dificuldades e os desafios que eles têm enfrentado durante a quarentena. E o decreto, do governo do estado, que vai ser prorrogado até o dia 3 de maio. Nesse momento de pandemia, o nosso segmento com os salões fechados, sem poder receber seus clientes, nós tivemos que nos inovar. Entramos aí com delivery nos nossos restaurantes, com o sistema Peg Leve, onde o cliente pode solicitar através do WhatsApp, pelo telefone, ele pode solicitar aí o seu prato e retirar na loja. Então, esse é um momento muito desafiador para o nosso segmento, é uma pena ver os nossos salões fechados. Espero que esse momento passe logo e que a gente possa retomar com a nossa economia, mesmo que de uma forma reduzida, mesmo com salões reduzidos. As escolas optaram por aulas online, que vão iniciar na próxima semana. Mas aí vem o grande desafio, que é se adaptar no curto espaço de tempo. Como conseguir levar o que acontece nas nossas salas de aula para a casa dos nossos alunos? E iniciou-se uma corrida atrás de soluções para que o impacto dessa mudança fosse minimizado. Quero encontrar uma plataforma que, além de oferecer aulas online, ainda disponibilizasse espaços para os alunos interagirem. Tenho 6 funcionários, tive que dar férias a todos 6, tive que me refazer, como empresário. Algumas pessoas têm uma certa reserva, outras não. Então, até agora está dando para passar, Mas a gente não sabe até quando isso vai se estender, O problema se agrava a cada dia. E as contas, elas têm que ser cumpridas. As contas vêm, mas pode pagar daqui a 2 meses, 3 meses, mas as contas têm que ser cumpridas. Então, se você espera e não paga, a tendência é acumular mais e mais. O setor do turismo foi o primeiro a parar e o setor do turismo provavelmente será o último a voltar. O segmento de turismo, vários setores não pararam simplesmente 30%, 40%, 50% da sua operação. Pararam 100% de sua operação. Muitos setores do turismo, a exemplo do nosso, que é o turismo receptivo. Então, essa parte de postergação de quarentena, ela traz para todos nós um desânimo, uma falta de esperança, que o comércio pudesse voltar de forma planejada, de forma organizada, de forma segura, assim como hoje vamos nos supermercados e temos regras a se cumprir, que assim pudesse ser para vários outros comércios que pudessem estar abertos. E no Jornal da Correio de hoje você vai ver também. Paraíba aumenta 30 casos confirmados de Covid-19 e mais 3 mortes. E governador João Azevedo fala sobre prorrogação do decreto no estado. O governo da Paraíba também determinou novas regras sanitárias para quem trabalha com delivery. Eu trago os detalhes em instantes. Eu sou engenheira civil e nas horas vagas eu gosto de correr. Eu vou estar com vocês hoje no Jornal da Correio contando um pouco de como eu tenho me preparado em tempos de pandemia para correr uma meia maratona. E está tendo corrida? Não, claro que não. Isso é um desafio pessoal e que eu irei fazer no estacionamento do meu edifício. O JC mostra ainda como as videochamadas têm ajudado a manter o contato com familiares e amigos em tempos de isolamento social. Ela quer voar em cima do celular, ela bota a mãozinha na tela, ela procura dar beijinho na tela. Moradores do bairro de Mangabeira se uniram em uma campanha para ajudar a comunidade do Aratu. Mais de 5.000 famílias devem ser beneficiadas com a ação. Daqui a pouquinho eu trago todos os detalhes aqui no JC. Tem iniciativa bacana demais da missão Braços Abertos. Você acredita que eles estão trocando 1 quilo de alimento por máscaras? Já a gente conta mais detalhes para você aqui no JC. E hoje é sexta-feira, dia de aquecer o coração e esperar por novos tempos com esperança. Novo tempo, apesar dos perigos, da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luta. Jornalismo com ética, credibilidade e a serviço do paraibano, agora no Jornal da Correio. Durante essa semana, o governador João Azevedo confirmou a prorrogação do decreto estadual, estendendo o fechamento do comércio e também de outros setores por mais
15 dias. No início desta edição, a gente mostrou depoimentos de empresários de vários setores falando sobre os desafios e as dificuldades que eles têm enfrentado durante esse isolamento social. Por videochamada, a gente conversa agora com o governador João Azevedo. Boa tarde, governador. Seja bem-vindo ao Jornal da Correio. Muito obrigada por ter atendido o nosso convite. E eu já começo a nossa conversa perguntando qual a mensagem ou qual a resposta que o senhor tem para dar a esses empresários que participaram agora do JC e também a outros empresários que estão nos assistindo nesse momento e que têm certamente enfrentado algumas dificuldades econômicas, financeiras durante essa quarentena. Boa tarde. Boa tarde a você, Linda, a todos que nos assistem nesse momento. A mensagem que eu posso dizer a cada um dos empresários é que eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos viver e estamos vivendo momentos muito difíceis. Difíceis para todos nós, mas principalmente para as 432 pessoas que já morreram no Nordeste, para as 1.924 que já morreram no Brasil, para os 149 mil que já morreram no mundo. Lá nos Estados Unidos é a economia mais forte, o país mais rico, que já morreu 35.400 pessoas. Isso é a pandemia que nós estamos enfrentando. Eu realmente gostaria de ter uma fórmula mágica de passar por tudo isso sem que houvesse nenhum impacto na economia, nos empregos, na vida do cidadão. Infelizmente não tem. Nós estamos lidando contra um vírus, primeiro, que não tem vacina. Segundo, não tem tratamento. Terceiro, não tem remédio. A única forma de se combater esse vírus no momento é dotando a infraestrutura necessária dentro do segmento da saúde e fazendo com que o isolamento social permita que o contágio ocorra de uma forma gradual para que os hospitais e a estrutura da saúde possa dar a devida resposta. Nós estamos ainda no início no Brasil, que aqui na Paraíba não é diferente, nós estamos no início da subida dessa ladeira de contaminação que será muito grande ainda, que vai trazer ainda muitos números tristes para a gente. E eu, como governador, tenho a responsabilidade, primeiramente, com a vida das pessoas. Por isso que a tomada de decisão não é feita baseada em pressão. A tomada de decisão não é por vontade exclusiva do governador. Essa tomada de decisão é baseada exatamente em informações científicas. Nós temos dentro do Consórcio Nordeste um comitê científico formado por mais de 50 cientistas brasileiros que estão trabalhando dentro desse comitê, que está subsidiando e demonstrando claramente os cenários que irão acontecer no Brasil caso não se tome as medidas necessárias. Se hoje a Paraíba tem 195 casos comprovados, é porque nós estamos agindo muito forte. Mas nós sabemos que, mesmo assim, existe uma subnotificação. Existe uma quantidade de pessoas ainda que estão circulando e que não têm sinais, e que não têm nenhum sintoma e que estão contaminando outras pessoas. Nós só vamos identificar isso e fazer o perfil epidemiológico do Estado quando nós tivermos condições de pelo menos, testar no mínimo 10% da população do Estado. Por isso que o Estado comprou 310 mil kits para testes rápidos, para começar na próxima semana essa testagem de muita gente dentro da Paraíba. Governador, existe alguma possibilidade do governo flexibilizar a reabertura do comércio de forma gradativa, como a gente tem acompanhado, né, pedidos aí de alguns empresários, assim como hoje tem as medidas do supermercado, da farmácia, né, que estão abertos e que existem alguns cuidados para ser tomados enquanto está funcionando durante essa pandemia. Existe algum pensamento, algum estudo já feito pelo governo do estado para tentar fazer com que essas empresas voltem a tomar suas atividades, né, de forma gradativa, tomando todos esses cuidados? Veja bem, primeira coisa é importante entender que nós não estamos naquilo que se chama em inglês lockdown. Não existe uma paralisação total da atividade econômica na Paraíba. As indústrias estão funcionando, a construção civil está funcionando, o transporte de carga está funcionando,
os supermercados estão funcionando, as farmácias estão funcionando, padaria funcionando, você tem restaurantes funcionando com um sistema de delivery, de entrega. Existe uma economia que está atuando e funcionando. Existem outros segmentos que estão paralisados? Existem. Mas nós sabemos que esses segmentos são segmentos que são, normalmente, se abertos, gerarão aglomerações. E a aglomeração é o ponto principal e a forma principal de contágio dessa doença. Nós não podemos abrir, nem podemos flexibilizar segmentos que geram efetivamente situação de aglomeração. Nós temos um problema muito sério hoje, que eu, inclusive, essa semana tive reunião com todos os superintendentes dos bancos aqui na Paraíba para tratar, que é exatamente a questão o próprio benefício dos R$600 que está sendo concedido pelo governo federal, gera, por outro lado, um problema muito sério, tanto na Receita Federal, quanto dos bancos, quanto das loterias. E vamos ter que ter uma atuação muito grande para que evite-se a contaminação. São pessoas nas filas, são pessoas sem manter a distância adequada, são pessoas sem utilizarem máscara, sequer uma máscara caseira, e que isso vai fazer com que o número de contaminados e mortos seja muito grande. Essa é uma leitura que precisa ser compreendida. As pessoas estão com a visão única e exclusiva do emprego e da economia, sem levar em consideração vida. E baseado em quê? Primeiro, para se fazer abertura progressiva de qualquer ambiente, veja agora o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, que disse que poderia abrir as cidades, poderia a economia começar a ser retomada nas cidades, aonde, primeiro, tivesse havido um número de testes para identificar o perfil epidemiológico. Nós atingimos esse ponto? Não. Aonde a curva começasse a ficar descendente, nós atingimos esse ponto? Não. Nós sequer estamos na metade da curva ascendente. Nós não atingimos ainda o pico de contaminação. Aonde os hospitais estivessem totalmente preparados para receber o pico de contaminação. Nós atingimos esse ponto? Não. Aonde você tivesse toda a disponibilidade de EPIs, de equipamentos necessários para atender a população num pico total. Nós estamos nesse ponto? Não. E eu estou dizendo não é a Paraíba. Na Paraíba, estado nenhum do Brasil, nem o Brasil como um todo. O Ceará está agora aí com todos os leitos de UTI simplesmente esgotados. Tem 45 pessoas na fila esperando uma vaga de UTI. São Paulo vai entrar do mesmo jeito. E a discussão que se faz aqui é para abrir determinados setores que não são essenciais. É uma lógica que não cabe na minha cabeça e eu, enquanto governador, não vou, de forma nenhuma, cometer a insensatez de flexibilizar determinados segmentos aonde você não tem sequer consumidores. Não tem coisa mais importante que eu defenda que seja a área de turismo nesse estado. Turismo é fundamental, gera emprego, mas você acha que alguém nesse país, cujas companhias de aviação já tiraram 90% dos aviões, vai continuar mantendo o fluxo de turismo no Brasil? Não, não vai. É claro que não. Então você vai manter uma atividade que eu sei que gera emprego, eu sei que é importante, sei quanto é importante, mas nesse momento a leitura não pode ser com a visão exclusiva, baseada em ciência da astrologia. Nós temos que trabalhar com dados científicos, nós temos que trabalhar com informação técnica, nós temos que ter que trabalhar com a orientação do que a Organização Mundial da Saúde orienta. Nós temos que trabalhar de acordo com a orientação que o Ministério da Saúde orienta. É assim que nós temos que trabalhar. Governador. Nós não podemos trabalhar na forma, sem nenhum dado, e simplesmente achando que deve fazer aquilo ou achando que deve ser feito isso. Governador, o novo decreto deve começar a valer a partir da segunda-feira. E as prefeituras que irem de encontro, contra esse novo decreto e decidirem reabrir o comércio, o que é que o governo do estado, como o governo do estado está se preparando para enfrentar isso aí, essa decisão de algumas prefeituras aqui no estado de desobedecer esse decreto, a prorrogação desse decreto? Bom, nós vamos procurar o Ministério Público onde for necessário e procurar fazer aquilo que nos cabe. Eu acho que é assim, cada um cumprindo com a obrigação. Eu espero realmente que qualquer gestor público que esteja optando em fazer isso, e se o fizer,
não tenha que voltar depois aí no seu programa para pedir desculpa à população e pedir desculpa às famílias daqueles que morreram. Tá certo. Governador, muito obrigada pela sua participação, viu? Bom trabalho aí, boa sorte. Obrigado, que Deus nos proteja nessa caminhada. Ok, muito obrigada, boa tarde para o senhor. Bom, a gente termina aqui essa participação do governador João Azevedo, conversando com a gente através de uma videochamada, trazendo aí todas essas informações, trazendo uma resposta para os empresários, falando também sobre essa decisão de prorrogar, o porquê, né, da tomada de decisão de prorrogar por mais 15 dias o decreto estadual, falando também sobre medidas que o governo do estado deve tomar, caso algumas prefeituras aqui do estado decidam ir contra, né, ou não obedecer essa nova atualização do decreto, enfim, a participação aí do governador João Azevedo aqui no Jornal da Correio. Agora a gente traz as atualizações dos casos de Covid-19 aqui no estado. Nós separamos aqui alguns dados, algumas informações. São dados divulgados aí pela Secretaria de Saúde do estado. Até agora são 195 casos confirmados de Covid-19 aqui na Paraíba, 80 casos já recuperados e 27 mortes confirmadas. O número, esse 27, deve ser divulgado hoje à tarde pela Secretaria de Saúde do estado. Ontem a gente já teve a confirmação do 27º caso de morte aqui na Paraíba, que inclusive foi um dos idosos da ASPAM, uma associação de idosos aqui de João Pessoa, e esses são os dados atualizados aqui da Secretaria de Saúde. Agora nós temos as cidades. Aliás, antes da gente mostrar as cidades, a gente atualiza aqui o nosso gráfico, que nós começamos aqui contando do primeiro dia onde foi confirmado o primeiro caso, né, de Covid-19 aqui no estado, que foi no dia 18 de março, uma quarta-feira. Na semana seguinte, na sexta-feira da semana seguinte, no dia 27 de março, já tinham registrados aqui na Paraíba 9 casos confirmados. Na semana posterior, dia 3 de abril, eram 30 casos confirmados já e teve também nesse dia a primeira confirmação de morte por Covid-19 aqui no estado. Aí na outra semana, né, semana passada, dia 10/4, dia 10 de abril, eram 79 casos confirmados de Covid-19 e 11 mortes confirmadas aqui na Paraíba. E agora nós temos os dados de hoje. Olha só, subindo realmente aí os números, né? No dia 17 de abril, 195 casos confirmados e 27 mortes registradas por Covid-19 aqui no estado. Agora sim, a gente tem aqui os dados e as informações com relação às cidades, né? Aqui do estado. João Pessoa, que continua aí no topo do ranking com 142 casos confirmados, sendo 17 mortes. Cabedelo aqui em segundo com 2 mortes registradas, sendo 7 casos confirmados já na cidade. Em Patos, 5 casos confirmados, sendo 2 mortes. Na cidade de Santa Rita, 17 casos registrados e 1 morte. Bahia, 6 casos, sendo 1 morte. Campina Grande, 8 casos, sendo 1 morte também. Aqui nós temos também Junco do Seridó, com 3 casos confirmados, sendo 1 morte. Taperoá, que registra 1 caso, né, que foi o caso de morte aí confirmada por Covid-19, assim como também na cidade de Sapé. Aí nós temos Souza, Serra Branca, Igaraci, Pombal, que agora aparece, né? Antes não aparecia, mas agora nesses novos números aí da Secretaria, o último boletim divulgado já aparece. E também São João do Rio do Peixe, todos esses municípios com 1 caso confirmado e nenhuma morte registrada até o momento. A gente vai ficar aqui devendo também as informações com relação ao ranking dos bairros, informações essas que são divulgadas pela Prefeitura Municipal de João Pessoa. A plataforma da Prefeitura está desatualizada ainda e a gente não consegue dar os números aqui para você, tá bom? E olha, chega o fim de semana, aí você pensa, né, em pedir comida diferente ou dar uma folga na cozinha. É aí onde entram os pedidos por telefone ou aplicativos. Agora, você sabe quais são os cuidados na hora de receber esse pedido? É bom ficar atento às dicas. Esse carro aí nunca ficou tanto tempo na garagem, da mesma forma que a Vaneide nunca passou tanto tempo em casa. Depois dessa pandemia, estamos enfurnadas, viu? E de costume também, né? Nós sempre saímos para almoçar fora, né? Mas agora temos que ficar agora em casa,
Só sai quando é extremamente necessário. Mas nem pense que ela está indo mais ao fogão, porque os restaurantes estão fechados. Agora virou um hábito ficar assim, navegando pelos aplicativos de delivery, escolhendo o que vai pedir. E quando o pedido chega, tem todo um cuidado para receber. Pode deixar aí que eu pego. E ela tá mais que certa. Afinal, não adianta se confinar em casa e deixar o vírus entrar. É que o risco não está no alimento, e sim na embalagem. Alguns estudos recentes, eles estão mostrando que o vírus ele tem uma vida útil, né? Principalmente em papelão e em plásticos. Então, ao chegar do supermercado ou de qualquer farmácia e ao entrar em casa, você precisa ter os cuidados necessários para que a gente elimine esse vírus das superfícies, ou de saco plásticos ou de papelão. E como os serviços de delivery abrangem praticamente tudo, é fundamental ficar atento aos seguintes cuidados. Quando você pedir, né, a primeira coisa é você não ter o contato direto com o motoqueiro, né? Você manter a distância exigida, que é 1,5 m, para que você não tenha esse contato. Quando você pegar a mercadoria, ao entrar em casa, você precisa lavar as mãos. Quando você lavar as mãos, aí você tira o alimento ou o medicamento de dentro do saco, joga fora o saco, depois lava a mão. Se for o alimento, você põe o alimento no prato, lava a mão novamente para poder se servir. E o governo do estado determinou também novas regras sanitárias para as empresas que trabalham com delivery. Simon Cavalcante, ao vivo, vai trazer esses detalhes para a gente, né, Simon? Boa tarde para você. Oi, linda. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, como a gente acabou de conferir na reportagem, né, os serviços de delivery eles estão sendo muito recorridos nesse período de quarentena, porque os consumidores não querem se dirigir para aqueles estabelecimentos que estão abertos. Muitos deles só podem funcionar se for por meio de entrega. Então, para oferecer mais segurança sanitária, tanto para os entregadores quanto para os clientes, o governo do estado aí publicou essas novas regras numa edição suplementar do Diário Oficial. E entre essas regras, na verdade, elas trazem novas obrigações para as empresas que estão fornecendo os produtos. Por exemplo, os entregadores agora vão ter direito a receber máscaras e luvas. As empresas vão ter que oferecer esses EPIs, os equipamentos de proteção individual para esses entregadores. Outra mudança também é o seguinte, que aquelas caixas onde eles transportam os produtos vão ter que passar por um processo de higienização antes deles efetuarem a entrega e também no retorno. E o produto que vai ser utilizado para higienizar as caixas vai ter que ser fornecido pela empresa. A empresa também é quem vai ter que fazer esse serviço de limpeza. Já os entregadores, motoboys, ciclistas, né, que trabalham com isso, eles vão ter que estar sempre tendo cuidado de higienizar as mãos com álcool 70. A gente já sabe que, na verdade, as empresas, muitas já vêm tomando esses cuidados, os entregadores também já vêm se protegendo, mas agora tem essa nova determinação que, vamos dizer assim, que regulamenta essas medidas. Inclusive, a fiscalização vai ficar a cargo aí do MP-PROCON, da AGEVISA e dos órgãos de proteção de defesa do consumidor e também da Polícia Militar. Eles vão ter que fiscalizar e caso um estabelecimento seja flagrado aí sem cumprir essas determinações, poderá ser fechado aí pelo prazo de 48 horas. Então, todo mundo de olho, quando fizer esse pedido, né, ficar de olho, ver se os entregadores estão respeitando essas determinações, se eles estão com luva, com máscara, né? E aí cobrar também das empresas, dos restaurantes. Isso vale para restaurante, bar, lanchonete, farmácia, enfim, quem estiver trabalhando com entrega de produtos. Linda, é com você no estúdio. Tá certo então, Simon. Obrigada pelas informações. Boa tarde para você e bom trabalho. Hora do nosso intervalo. No próximo bloco a gente vai aquecer o coração, conhecer das ações sociais aqui na capital que tem feito a diferença na vida de muita gente. Voltamos já.